continuando a nossa aula de hoje são 11/5, nós estamos na semana 13, segunda aula de manipulação de arquivos, da disciplina de introdução à programação turma noturna. Bom, isso aqui, pessoal, foi o que nós fizemos na aula passada. Eu quero dar uma volta um pouquinho atrás disso aqui, só para a gente amadurecer, que eu senti que vocês não ficaram muito... como é que fala assim, não adaptaram muito bem ao conteúdo, né? E eu vou voltar aqui mais uma vez neste conteúdo, e depois a gente vai continuar com o material que eu postei para vocês hoje. Então, olha só, pessoal, esse primeiro código da aula passada, né? E ele está postado na forma de projeto lá para vocês na aula passada, né? Que na semana 12, né? O código trabalhado no vídeo é esse aqui, ó. Ele está aqui, aula.zip, ele está compactado, na verdade ele está na forma de projeto, né? Vocês podem abrir, né? Aqui da aula 12, que é isso que eu estou mostrando para vocês agora na tela, esse primeiro código. Eu quero só voltar um pouquinho nele aqui, para a gente amadurecer um pouquinho esse conhecimento. Então, olha só, pessoal. O que eu falei para vocês na aula passada, com esse primeiro programa, foi mostrando para você como é que eu posso criar um arquivo em branco, né, no disco, ou seja, um arquivo vazio. E eu peguei e falei para vocês, e sua apresentação está aqui, eu creio que eu coloquei na sua apresentação também, o material de apoio se encontra na aula passada, mas eu vou abrir ele aqui também, que eu vou usá-lo. Desse processo, eu abri-lo aqui. Vamos lá. 2020. Introdução à programação no turno, na aula 12, que tem esse material de apoio. Né? Aqui. Vou usá-lo também. Né? Olha o que eu vou recorrer a esse camarada. Aqui eu fiz um textual, né? Para explicar algumas coisas para vocês, né? E como eu não explorei muito esse aqui, eu vou explorar agora para a gente dar continuidade nesse processo. Ele fala aqui para vocês que você tem mais de 50 classes que manipulam arquivos dentro do Java. Ele fala que os arquivos são criados através de uma classe de fluxo. Eu tenho várias formas de criar arquivos. Aqui no Java, no primeiro exemplo que eu postei para vocês aqui, ó, que este exemplo aqui, ó, e eu utilizei uma classe chamada file. Né? E aqui, então, isso aqui é um nome da classe, isso aqui é uma variável para armazenar um objeto dessa classe. Pela dinâmica da construção do meu código, e eu falei que, como isso é uma variável para armazenar um objeto, ela pode receber null. Null é uma expressão, né, que você fala que esse objeto não está apontando para lugar nenhum. Lembre-se que todo objeto ele é armazenado na área do heap, né? Então, todo objeto, não importa qual seja o tipo de objeto, ele pode receber essa expressão. Null para objeto significa o quê? Que essa variável não está armazenando nenhum objeto, não está apontando para nenhum objeto. Então, essa aqui é uma palavra reservada que só se aplica a variáveis ou atributos de objetos, ou seja, a variáveis ou atributos do tipo objeto. Pela dinâmica do meu código aqui, eu tive que fazer isso dentro desse processo, mas eu não sou obrigado a criar uma variável e colocar isso aqui. Ó. Da mesma forma que eu posso poder fazer isso aqui. Ó. Por exemplo, scanner, ler, recebe, null. Ó. Também consigo fazer isso, né? Está reclamando de scanner aqui porque eu não coloquei a classe dela aqui. Ó. Pronto. Tá vendo? Toda variável que espera receber um objeto, ele pode receber essa palavra null, que é uma palavra reservada, que significa o quê? Significa dizer que essa variável foi inicializada e ela foi inicializada com o valor null, que significa que essa variável não aponta para objeto nenhum. É isso que ele está falando para você dentro dessa dinâmica. Tá? Então, eu optei por criar um arquivo aqui utilizando a expressão file. Eu estou criando um arquivo aqui? Não, simplesmente estou criando uma variável para armazenar um objeto do tipo file. Né? E aqui embaixo, eu falei para você como é que eu faço para criar o objeto dessa variável. Eu utilizo o método construtor normal, new, file,
e eu estou pedindo passar alguma coisa como argumento. Essa questão de você usar isso aqui, ó, eu mostrei para vocês há 1 ou 2 aulas atrás. Né? Então, o que eu estou falando? Eu estou pegando o primeiro argumento, né, do meu, que foi passado como parâmetro para o meu método nem quando foi executado o programa. E ele vai ser o nome do meu arquivo. Então, na prática, o que eu estou falando para você é isso aqui, ó. Ctrl+C. Né? Deixa eu ir lá para a pasta. Vou aumentar um pouquinho aqui. Vou lá para o mesmo local que eu coloquei meus arquivos. Opa. 2020. Introdução à programação noturno. Vou lá para a minha aula 13. É lá que eu vou precisar. Vou entrar na minha pasta chamada aula. Opa. Então, o que seria um parâmetro, pessoal? É quando você executa alguma coisa, ó, Java prog 1, aquilo que você digita lá dentro, vou colocar texto.txt. Esse é meu parâmetro, né? E esse aqui sempre vai estar na primeira posição daqui do meu vetor de string, já que args é um vetor de strings, né? Estou falando que pega o primeiro elemento do vetor. O que é o primeiro elemento? O que vai ser o primeiro elemento do vetor? A primeira palavra que você passar após o nome do programa. O programa chama-se prog 1. Então, toda palavra que você coloca após ele, então, esse aqui está no args, na posição 0. Se eu colocar aqui fto.txt, isso aqui vai estar no args, na posição 1, e por aí vai. Né? Então, eu estou falando que o nome do arquivo a ser criado, né, vai ser passado por parâmetro por quem executar essa aplicação. O que eu estou falando aqui dentro desse contexto é isso. Né? E ele me obriga a colocar isso aqui entre try catch, pessoal. Por que ele me obriga a colocar isso em try catch, né, dentro desse modelo? Porque isso aqui pode gerar um erro. Então, por poder gerar um erro, ele está me obrigando que eu coloque isso aqui dentro. Né? Eu colocar entre try catch. Tem certos métodos, métodos do Java que ele só obriga você a utilizar via try catch. Tanto é que se eu comentar o try catch aqui, ó, dentro desse processo, né, ele está automaticamente, mas nesse caso aqui ele não ia reclamar, não. Se eu não me enganar, não reclama, não. Esse aqui eu coloquei por outra coisa, lembrei. Isso aqui eu coloquei foi porque ele ia dar um erro se você executasse a minha aplicação sem passar parâmetro nenhum. Por isso que eu coloquei try catch aqui. Esse try catch aqui que ele vai me dar erro. Ó. Eu vou tirar aqui, ó. Esse aqui ele automaticamente me dá um erro aqui, ó. Por que ele me dá esse erro? Porque aqui você só cria o objeto que vai se vincular com o arquivo em disco. Eu não criei o arquivo ainda. Eu só criei o objeto. Aqui eu crio simplesmente a variável. Aqui eu coloco um objeto nessa variável, né? Mas eu não vinculo esse objeto com o arquivo. Né? Não vinculei ainda com o arquivo em disco. E até tanto é que eu comentei com vocês na aula passada. É a mesma coisa, por exemplo, de você digitar aqui, abrir o seu Word da vida, né? Vou abrir aqui o Word da vida para mim. Abrir o Word da vida, não salva nada e começa a digitar alguma coisa. Ou seja, onde é que esse arquivo existe em disco? Ele não existe. Tecnicamente falando, se a energia for embora, você perde o que tem aqui dentro. Né? Ou seja, o arquivo não foi criado em disco. Ele só existe na memória. Né? É mais ou menos o que acontece quando você faz isso aqui. Cria-se um arquivo em memória, mas na prática não se cria um arquivo em disco. Eu só crio o arquivo em memória quando eu faço isso aqui. Né? E aí, quando eu faço... Então, isso aqui é para me criar o arquivo em memória. Né? É a mesma forma de você abrir qualquer editor de texto. Né? E eu crio o arquivo em memória. E eu não crio um arquivo em disco ainda, porque eu não pedi para salvar. Então, na prática, o que ele está fazendo aqui é isso. Né? E aqui, né, eu estou falando assim, eu crio um arquivo em disco. Aqui sim eu crio um arquivo no HD. Qual o nome do arquivo? É o nome que você passa como parâmetro. Então, agora sim, eu estou pedindo para você criar ele em disco. Né? Então, essa é a diferença disso aqui para isso aqui. Tá? Então, aqui eu crio o arquivo em memória, aqui eu crio o arquivo em disco. E este arquivo em disco aqui, ó, esse método, ele me obriga a colocar entre try catch. Né? Por que ele me obriga a colocar entre try catch? Porque você pode estar tentando criar um arquivo em disco e você, usuário, não tem permissão. E aí o quê? E aí vai acontecer um problema.
Então, eu estou falando para ele, se por acaso acontecer isso, quais são os procedimentos que ele tem que tomar. E eu faço isso com try-catch. Porque a execução desse camarada, ele pode me fazer o quê? A execução desse método pode me gerar o quê? Uma exceção. Então, eu estou falando o que ele fazer, porque o computador não é inteligente. Tudo você tem que programar. Toda aplicação que você faz, você tem que programar todas as ações. Se acontecer um problema que você não tem permissão de criar um arquivo, né, o que vai acontecer? Estou falando para ele o que vai acontecer aqui. É por isso que eu posso colocar dentro de try, por isso que eu sou obrigado a colocar dentro do try-catch. Se eu tirar o try-catch, mais uma vez, ele me dá erro. Tirei todo o meu try-catch, ele está me dando erro aqui. Eu posso também fazer o seguinte, né? Eu posso falar bem assim, eu não quero tratar esse erro. Se desse erro, eu não quero tratar. Então, se você não quer tratar, você pode vir aqui na expressão do seu método, né? Seja o método que está chamando, que está executando esse comando. Ou seja, esse comando está sendo executado dentro deste método. Então, você pode colocar a expressão isso aqui, throws, né? E pega este erro aqui, e coloca aqui, intercept. Você vai ver que automaticamente, né, vai sumir este erro. Sumiu, não existe mais o erro aqui. Ele está dando erro aqui porque eu não coloquei a biblioteca dele, né? Alt Enter, já que isso é uma classe. Exception. O X aqui está maiúsculo. Tá, aí. Agora, olha só, agora me sumiu o erro lá de baixo. Quando você coloca a expressão aqui na declaração do método, você está falando assim, eu não vou tratar esse erro aqui. Quem quiser tratar, vai ser o método que chamar o meu método main. Quem for chamar meu método main tem que tratar isso aí. O que eu estou falando quando eu coloco essa expressão é isso. Veja que isso aqui é uma palavra reservada. Então, eu estou falando assim, a palavra reservada é para tratar exceções. Então, eu falo assim, a exceção que possa ocorrer dentro desse código, que seja do tipo exception, quem deve tratar é quem for chamar meu método main. E quem é que chama seu método main, pessoal? É a máquina virtual. E a máquina virtual, ela também não trata sua exceção. Tá? Ela não vai tratar e vai deixar que ocorra um erro esquisito na tela, se por acaso ocorrer esse erro. E aí, o que eu optei? Eu optei por não usar dessa forma, e optei por usar o try-catch. Eu tiro essa forma, ele automaticamente me reclama aqui embaixo. E aí eu pego, uso o try-catch. Tem as duas formas. Essa outra forma a gente vai ver mais na frente. Aqui nós vamos tratar somente essa forma. Mas na frente você vai ver essa outra forma. Sobre a experiência de throws. Então, esse aqui, pessoal. Isso aqui que eu tratei com vocês na aula passada. Esse primeiro. Aí eu fui para o segundo exemplo com vocês. Né, que foi este aqui. Vou fechar esse aqui. O segundo exemplo da aula passada que eu tratei com vocês. E aí, pessoal, eu peguei e utilizei a questão do file reader. Né? Qual a diferença deste file reader? Aqui ele está fazendo a mesma coisa. A ideia que ele está fazendo é que é manipulação aqui para fins usando classe que manipula arquivo. Não, está errado essa expressão. Né? Eu vou pegar a mesma ideia disso aqui. Eu não sei. Foi isso aqui mesmo. Qual a ideia deste camarada aqui? A ideia deste camarada aqui, é a aplicação para abrir um arquivo, né, nem criar. Né? Aqui é para abrir. Eu estou utilizando File Reader. Não, cadê o 2? Não é esse aqui, não. Esse aqui não. Até me perdi aqui, peraí. Aqui foi um. Agora eu não sei se esse 2 está aqui. Ele está aqui, o 2, que é esse aqui. Ele cria um arquivo vazio no seu disco. Ele faz a mesma coisa, né? Dentro desse processo aqui está o prog1, aqui é o prog2, perdão. Cria um arquivo, aplicação para pagar um arquivo, né? Na prática, o que eu fiz com vocês no 2, né? E eu peguei e fiz dessa forma aqui, arquivo.delete, né? O método arquivo, ou seja, eu crio um objeto do referente ao arquivo na memória e depois procuro um arquivo com este nome na mesma posição onde eu estava para me apagar. Então, o que esse camarada faz aqui é para apagar arquivo.
Então, na prática, ele tenta pagar um arquivo para você. Aqui eu crio o arquivo e nesse prog 2 eu estou apagando o arquivo que eu criei, né? Utilizando essa expressão, esse método chamado delete, dentro desse modelo. Tá? Então, aqui eu crio o arquivo da mesma forma que eu lá crio o arquivo na memória, né? E depois eu tento vincular esse arquivo na memória, né? Aqui, ó, pergunto se ele existe em disco. Se ele existir, eu estou pedindo para apagar, né? Aqui ele está perguntando se o arquivo existe em disco. Mas em que posição? Em todo o disco? Em todo o HD? Não, no diretório onde você está. Tá? Ele basicamente vai verificar basicamente no diretório onde você está. Então, o que esse camarada faz? Então, esse programa aqui criou o arquivo vazio, e este programa aqui eu estou usando para apagar este arquivo vazio que eu tenho em disco. Esse foi o segundo que eu passei para vocês. Aí eu peguei e fiz a adaptação nesse segundo. Se eu quiser apagar vários arquivos de uma única vez, né? Nós fizemos isso aqui. É a mesma ideia, né? Só que eu quero apagar mais de um arquivo da mesma de uma única vez. Da mesma forma que você tem no Linux, olha só. E no Windows também ele funciona dessa forma. No Linux aqui, ó, o comando para você apagar é rm. Eu vou apagar todos os meus pontos class, por exemplo. Ó. Então, eu poderia colocar rm prog1.class, né? Aqui, ó. Eu vou apagar o prog1_1.class. E você poderia continuar, ó, dá um enter, ó, ele apagou, dá um ls. Então, este programa aqui, ó, faz a mesma coisa, né? Você passa o nome dos programas que você quer apagar por parâmetro e ele vai apagando. Por isso que nós colocamos esse dentro lá. Então, isso aqui foi uma modificação desse 2, eu fiz 2.1 para me apagar vários arquivos de uma única vez. O seu prog 3, que está aqui, que eu passei para vocês na aula passada, ele está fazendo o quê? Isso aqui me deu uma série de informações sobre o arquivo. Tá? Isso aqui é a localização física do arquivo em disco, ele te dá todo o caminho de diretórios, igual te dá aqui no seu Linux. Se você, por acaso, quer saber onde você está, você dá um PWD. Ó, aqui está o caminho do diretório. Ele vai mostrar todo o caminho aqui. Ó. Então, esse programa aqui, nesse caso aqui, esse programa, e quanto espaço você tem no disco, qual o tamanho do arquivo em disco, por aí vai. Tem uma série de informações que eu coloquei aqui. Como eu faço para capturar informações do arquivo dentro desse programa. Então, esse programa foi só exemplo. O seu prog 4 aqui, ó, né, dentro desse modelo, eu já estou criando um arquivo, né? Exemplo de criação de arquivos vazios também. Só que aqui eu não utilizei essa instrução file. Eu utilizei file writer, né? Aqui eu estou utilizando somente file, né? E daqui eu estou utilizando create new file. E aqui no prog 4 eu estou utilizando só file writer. Qual a diferença? O programa ficou bem menor. Qual a diferença de eu criar um arquivo em branco assim ou assim? Que aqui que eu estou criando ele realmente em disco, né? A diferença, pessoal, depende do que você vai fazer. Eles criam um arquivo da mesma forma. Isso que confunde um pouco quando você for pegar material para estudar como é que faz para criar um arquivo. Você vai ver de várias formas dentro do Java. Esse aqui é porque ele cria o arquivo em disco e ele já lhe dá a permissão de escrever dentro do arquivo. Essa forma aqui, ó, ele simplesmente cria o arquivo, mas ele não te dá a permissão de ler o conteúdo, escrever dentro do arquivo propriamente dito. Ele só deixa você criar. Agora, se você quiser escrever dentro do arquivo, aí você vai ter que utilizar outros artifícios. Aqui não. Aqui ele já cria o arquivo e já carrega ele para a memória para que você consiga escrever dentro dele. Então, essa é a diferença de você criar com FileWriter e você criar com File. Inclusive, na sua apresentação que tem lá na sua aula, eu mostrei aqui todas essas classes que nós utilizamos nessas aulas. Olha aqui, ó. File, input string, output string, o FileWriter está aqui, ó. Eu utilizei para criar o arquivo. Ele aqui, ó. O primeiro eu usei esse aqui, ó, File. E agora eu estou utilizando o FileWriter, né, para criar o arquivo. Tem várias formas de eu criar o arquivo, pessoal. Eu tentei fazer códigos de várias formas para que você veja. Então, ele simplesmente cria o arquivo, ele mostra para você o arquivo criado e vai dar um close. Esse aqui, pessoal, ele também me obriga a colocar entre try catch. E eu optei nesse exemplo a tirar o try catch e colocar aqui, ó, close e exception.
Estou falando assim, ó, quem chamar o método nem que se vire se der algum problema na criação de arquivo. E aí eu coloco dessa forma. Né? E aí o seu prog 5, né? Ele está aqui, ó, eu peguei e estou pedindo, né, para ele. Olha só, ele criou mesmo com o mesmo processo FileWriter, aqui é FileWriter, né, para me escrever dentro do arquivo, e aqui é FileReader, para me ler o conteúdo do arquivo. Eu tenho no Java, você tem que usar uma classe para gravar dentro do arquivo e tem que usar uma classe para ler o conteúdo do arquivo. Eu não consigo fazer as duas coisas com essas classes. Ou seja, eu abro um arquivo para ler, ou abro um arquivo para escrever. Eu não faço para as duas coisas, né, porque são canais diferentes. Ele cria um canal para escrever, ele cria um canal para ler, né, dentro desse modelo. Então, esse aqui, basicamente, o que ele está fazendo? Ele pega um arquivo, né, abre um arquivo, se o arquivo já existir, né, ele pega e vai, se o arquivo não existir, se o arquivo não existir, ele não fala que o arquivo não existe. Se por acaso ele existir, ele vai ler os primeiros 200 caracteres do arquivo e vai colocar aqui. Veja que eu criei aqui, ó, um vetor de caracteres, né? Eu criei um vetor de caracteres aqui, né? E estou falando que esse vetor suporta 200 caracteres. O que eu estou fazendo com essa linha é isso aqui. E aí eu pergunto se a quantidade de parâmetros que você está passando aqui se for igual a 0, eu estou falando para você formar um nome do arquivo e sair do programa. Caso contrário, eu estou falando para você abrir o arquivo para ler, né? O ato de abrir para ler, eu utilizo essa classe. Estou falando aqui como parâmetro qual o nome do arquivo que eu quero ler, né, dentro desse modelo, né? E está faltando um comandozinho bem aqui. Está faltando. Esse programa está incompleto. Eu acho que eu não postei ele para vocês, não, mas está faltando um comando aqui. Esse aqui acho que eu não postei lá para vocês, não. Já abri, foi do meu. Você pode fazer dessa forma também, Paulo Gesso. Dessa forma também permite. Eu não sei se eu tenho algum exemplo. Esse aqui está incompleto, pessoal. Agora que eu estou vendo, está faltando um comandozinho aqui, mas eu vou mostrar nesses exemplos de hoje. Mas acho que esse aqui eu nem postei para vocês, não. Né? E eu vou começar a postar os exemplos aqui para vocês agora. Eu vou deixar isso aqui aberto, né? Vou só fechar aqui e recolher ali. E eu vou começar a mostrar o que eu preparei para vocês hoje, né? Desse modelo de manipulação de arquivos também. Eu vou abrir o arquivo, ele está na forma de arquivo, aquele que eu postei para vocês na aula de hoje, né? E o primeiro que eu quero abrir é esse prog1.java. Está aqui. Olha só o que eu estou fazendo, pessoal. Abra seu programa aí, estão todos com ele aberto, pessoal? E agora você vai comentar esse código junto comigo. Beleza? Estão abertos? Me dá um feedback aí, pessoal. Eu estou falando sozinho. Então, vamos lá. Pessoal, o que esse file... Vai comentando o seu código aí, ok? O que esse file reader faz? Abre um arquivo para ler o seu conteúdo. É isso que ele faz. E aí, eu vou voltar lá na sua apresentação para te mostrar a seguinte informação que eu coloquei lá. Eu coloquei para você aqui o que significa abrir. Ó. Tá. Aqui, ó. Abrir um arquivo do ponto de vista da programação, isso aqui que eu estou falando, pessoal, transcende a linguagem de programação. Para qualquer linguagem de programação é dessa forma. Abrir um arquivo do ponto de vista da programação é criar uma ligação entre a aplicação e o arquivo em disco, né? A partir do abrir, é possível manipular o arquivo, seja do ponto de vista de alterar o seu conteúdo, ou mesmo visualizá-lo na tela do computador. Abrir o arquivo do ponto de vista do usuário é visualizar o conteúdo deste arquivo na tela do computador. São conceitos diferentes. Do ponto de vista do programador, abrir é isso aqui. Do ponto de vista do usuário, abrir é isso aqui. Ok? E aí, toda vez que você abre o arquivo, eu não consigo abrir um arquivo para ler, são canais diferentes. Eu abro um canal, eu vinculo um objeto
a um arquivo para ler o seu conteúdo. Se eu quiser escrever dentro desse arquivo, eu tenho que utilizar uma outra classe de objeto, não é essa aqui. Essa aqui é exclusiva para ler o arquivo. E eu falei para vocês na aula passada, arquivos, né, que a linguagem de programação manipula, ela só manipula arquivos de texto puro. Tá? E esses programas, nenhuma linguagem de programação vai conseguir manipular um arquivo do Word, do Excel, do PDF. A não ser que esses autores dessas ferramentas de editoração passem todos os macetes de como é que representa cor, tamanho, fonte, para uma linguagem de programação, para que alguém crie uma biblioteca. Caso contrário, você só manipula texto puro. Tá? Tanto é que quando você usa uma linguagem de programação, né, e ela quer mostrar algum relatório para você bonito na tela, com cor azul, não sei o quê, tracinho, na forma de tabela, veja que você vai ver isso, que ele constrói aquilo lá na forma de HTML. Ele não grava aquilo lá, ele constrói aquilo na forma de HTML, não é interpretando aquilo. Eu posso, por exemplo, criar uma tabela igual do Word, mas com HTML. Ou seja, eu leio o texto puro e depois desenho a tabela. E aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Né? Criei uma variável x, criei uma variável string chamada arc, né? E coloquei null para ela. Né? Isso aqui, pessoal, eu estou esperando que você passe o nome do arquivo como parâmetro para mim. Né? Então, estou falando, esse length aqui, ou seja, é um atributo dessa classe string, né? Que determina quantos elementos tem dentro desse vetor arg. Se a quantidade de elementos tem no vetor for diferente de zero, ele vai falar que arg, aquilo que você digitou como parâmetro, vai ser guardado dentro dessa string. Caso contrário, ele vai sair do seu programa. Né? E o que ele está fazendo aqui? Né? Aqui, ó, file reader. New file está cria um objeto, né, que vincula o mesmo, o objeto, com um arquivo em disco. O que ele está fazendo é isso. E ele também faz esse processo. Além dele fazer isso, ele faz por debaixo do que faz uma cópia do arquivo para a memória. Se você parar para pensar bem, pessoal, olha só, e é isso que você tem que entender. Aqui, ó, eu vou abrir aqui o meu prompt de comando, né? E vou criar um arquivo aqui, ó, sei lá, picotexto.txt. Já tem um arquivo lá chamado texto.txt, que é esse aqui, ó. Texto.txt. Quando você faz, olha aqui, ó. Quando você faz isso aqui, ó, picotexto.txt. Quando você faz isso aqui, você visualiza na tela, no qual você pode inserir coisas lá dentro, como eu estou fazendo aqui, ou apagar, ou inserir, né? Você, na verdade, fez uma cópia desse arquivo para a memória, porque tudo que você altera no seu computador, eles têm que estar na memória. Então, foi feita uma cópia desse arquivo que está em disco para a memória. Né? Então, o que eu fiz aqui, ó, tanto é verdade que é uma cópia na memória, que eu vou apagar o conteúdo desse arquivo aqui. Vou apagar o conteúdo desse arquivo. Vamos lá. Ó, apaguei. Né? E se você pegar e abrir uma nova janela aqui, ó, vou abrir aqui uma nova janela. Ó, sudo, vou entrar aqui como administrador. Vou lá para o mesmo local onde está esse arquivo. Opa. Aula 13. Aqui, eu estou no mesmo lugar. O arquivo SD aula. Né? O arquivo está aqui, ó, texto. Olha aqui. Ó. E eu apaguei o conteúdo desse arquivo. Apaguei aqui só na memória. Tanto é que se eu digitar aqui no picotexto.txt, abrir o arquivo, olha lá, o conteúdo está lá. Mesmo se você vir aqui, ó, vou salvar e sair e salvar. Vou dar um Ctrl X, né, salvando, yes. Né? Se eu ver o arquivo aqui, ó, se eu abrir o arquivo de novo, ó, picotexto,
ele não tem nada lá dentro, mas o meu que está aberto aqui está falando que tem alguma coisa lá dentro. Tá vendo? Porque são cópias diferentes. Ou seja, quando você, depois que você alterou aqui, ó, apagou, você salvou para um arquivo em disco, né? Eu já tinha feito uma cópia desse arquivo para a memória também, usando esse mesmo programa. Ou seja, toda vez que você manipulou o arquivo, você faz uma cópia dele para a memória. O que eu estou falando para você, ó, não tem nada aqui, né? Mas agora se eu vier aqui, ó, vou colocar mais um S aqui, ó, e vou mandar salvar. Ó, coloquei um D. Vou dar um Ctrl X para salvar, já salvando. Agora, se eu tentar abrir o arquivo aqui de novo, você vai ver que ele tem lá. Ó, tá vendo? Ele tem, ó. Porque toda vez que você vai fazer qualquer manipulação no arquivo, você tem que copiar ele para a memória. Bom, baseado em cima disso aqui, quando você faz isso aqui com o File Reader, né, quando você cria um objeto, na verdade, eu não faço isso aqui não, perdão. Quando você, vou colocar aqui em cima. Quando você faz isso aqui, ó, na verdade, deixa eu colocar isso aqui de forma mais clara, né? Quando você faz isso aqui, cria um objeto na memória e vincula esse objeto a um arquivo em disco. Cria um objeto na memória e vincula esse objeto a um arquivo. E por debaixo do pano, o que ele faz? Abre o arquivo na memória. O que ele fez foi isso, ele vinculou o objeto a um arquivo e depois trouxe o arquivo para a memória. Mas como ele utiliza FileReader, e FileReader é o que? Abre o arquivo apenas para ler seu conteúdo, eu só consigo ler o seu conteúdo. Na prática, o que eu estou falando é isso. Fazendo é isso, né? E aí, o que acontece na prática se você executar esse arquivo? Para isso aqui funcionar, pessoal, o arquivo já tem que existir. Eu vou executar para ficar melhor para você visualizar, entender o que eu estou falando. Olha só. Como esse arquivo já existe, eu vou fazer isso aqui com este arquivo aqui, ó, nomes.txt. Então, eu vou executar esse programa que é o prog1, ó. Javac prog1.java. Olha lá. Java prog1, e aí eu tenho que passar o nome do arquivo que eu quero comparando. Ó. Vou passar esse aqui, ó. Texto.txt. Ele fala que ele automaticamente me mostra o conteúdo do arquivo. É o mesmo efeito que você tem quando você usa o cat do Linux. Ó. Cat texto.txt. Você acabou de aprender a fazer um cat. Olha lá, ele me mostrou o conteúdo. Rode a sua aplicação aí, pessoal. Mas primeiro você cria um arquivo aí em disco, no mesmo local onde está a sua aplicação. Você pode criar usando o Gedit, ou pode usar o Pico. Pico, escreva o nome do arquivo. Aí escreva alguma coisa lá e salva. Vamos lá, execute seu programa aí para mim. E vê se funcionou. E vai me dando um feedback aí quando você terminou de executar, pessoal. Primeiro você tem que criar o arquivo. O arquivo não precisa ter esse nome. Pode ter o nome que você quiser, já que você vai passar ele como parâmetro. Deixa eu ver aqui, Gemerson. Você está falando o quê, Gemerson? Meu servidor deixou de reconhecer o comando javac. Ele não está reconhecendo? Então, abre esse aqui, arquivo na forma de projeto, Gemerson. Você cria um projeto e coloca esse arquivo lá para dentro. Ó, faz isso aqui, ó. Você vem aqui, arquivo, novo projeto, né? Java, deixa a aplicação Java, próximo. Cria onde você quiser criar, vou deixar esse aqui onde ele está mesmo, né? Ele automaticamente me cria aqui, ó. Aí o que você faz? Você pega o conteúdo desse arquivo aqui, ó, e joga lá dentro. Pega ele todinho, ó, Ctrl C, ó, seleciona, dá um Ctrl C e joga aqui dentro desse arquivo que ele criou. Ok. Ó. Ele tem uma série de erros aqui porque você não inseriu as bibliotecas. Né? Não, aí você vai lá e dá um Alt Enter.
e vai inserindo aqui no caso é porque eu coloquei na forma de pros aqui, ó. Ele está me reclamando, está dando erro porque eu não estou tratando com try catch o ato de ler um arquivo. Eu estou usando o pros aqui, ó, e ele vai me, pronto, ó, sanou o meu problema. Salva, e agora ele executa por aqui. Só que como você tem que passar parâmetro, Gemerson, você tem que vir aqui, ó, executar, né? Definir configurações de projeto, personalizar e colocar aqui, ó, o nome do arquivo que você quer. Se for texto.txt, ó, você coloca .txt aqui, isso aqui vai ser passado como parâmetro para ele. Ok? E tente executar aí. Vamos lá, pessoal. Quem já conseguiu executar aí, sem problema nenhum? Ninguém conseguiu executar ainda? Travou, Barman? Se quiser também pode abrir na forma de projeto. Faz desse jeito que eu fiz aqui. Ó. Vocês estão usando Windows, né? E se o Java não estiver funcionando, cria na forma de projeto. Ah, tá, ok. Tá me dando feedback aí, pessoal. Estou esperando vocês. Sim, fala, Barba. Ele tem que mostrar o conteúdo, Bárbara. Aqui, ó. Vou executar o meu aqui, ó. Ele tem que mostrar o conteúdo do arquivo. Por exemplo, meu arquivo aqui, ó, texto.txt, eu vou limpar aqui a tela de novo. Olha lá, esse meu arquivo, vou usar com nomes, ó. Nomes.txt, ó. Cat nomes.txt. Ele automaticamente me mostra o que tem lá dentro, ó. Tá vendo? Então, se eu rodar a minha aplicação lá, ele vai ter que mostrar a mesma coisa, ó. Java prog 1 e vou passar o nomes.txt como parâmetro. Ele vai me dar o mesmo resultado. Olha lá. Né? Então, ele tem que funcionar da mesma forma. Vamos lá, pessoal. Vou esperar todo mundo fazer execute na sua máquina para a gente continuar, porque senão vocês vão ter problemas mais na frente. Vai me dando feedback aí. Me compartilhe sua tela, então, Bárbara. Agora me mostra a sua execução. Vai lá, tu está executando a forma de projeto? É isso? Ou na forma de arquivo? Não tem problema abrir o terminal NetBeans, não. Pode ir.
Não, 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 Bárbara, você tem que passar o parâmetro, como parâmetro, o nome do arquivo que você quer abrir. Você tem que colocar Java prog 1. Aí você colocou foi Java, Javac, né, para tu compilar. Isso foi Java. Acho que você quer compilar, né? Oculta essa telinha que tá embaixo. Ah, beleza. Vai. Beleza. Dá um ls aí para mim na sua pasta. Deixa eu ver o que tem dentro. O arquivo que você vai abrir. Você não criou arquivo nenhum ainda. Pois é, então cria um arquivo. Escreve aí pico, espaço, texto.txt, por exemplo. E lá, digita seu nome aí. Tá. Dá um Ctrl X e Y para yes e dá Enter. Pronto. Dá um ls aí. Tá aí. Agora você executa o seu programa. Olha lá. Beleza? Vamos lá, pessoal. E os outros aí? Valeu, Bárbara. Vamos lá, tem muita gente aqui participando. Vamos lá. Execute seus programas. Fábio, Flávio Gomes, Francisco, Aldo, Igor, Gemerson, Cássio, Lucas, Paulo Gesso. Ah, tá ok, Paulo. Ah, tá ok, Fábio. Tá pelo celular? Ah, ok. Pessoal, quando for conseguindo, vai postando aí para mim. Ah, beleza, Lucas.
E aí, pessoal, nada? Algum problema aí, Paulo? Não, Paulo, faz na forma de projeto. Ah, tu tá no IntelliJ, Jameson. No IntelliJ, Jameson, você procura aí, eu não tenho IntelliJ aqui, mas você procura aí também como a questão do executar, vai no menu executar. Tá. Pessoal, então vamos continuar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Vou comentar aqui o processo. Então, pessoal, o que esse camarada está fazendo? Né? Então, você viu que eu abri o arquivo aqui e a forma de abrir isso aqui é apenas para leitura. Né? Só posso ler o conteúdo do arquivo. É o que nós fizemos com esse programa. E aqui você está vendo que eu tenho um laço de repetição. Né? Então, o laço de repetição, vê como é que você consegue ler isso aqui. Isso aqui, ó, eu vou colocar. Isso aqui já fizemos uma vez em sala. Acho que, se não me engano, fizemos uma vez em sala. Eu vou só replicá-lo isso aqui. Né? X recebe fr.read. Né? E aí eu coloquei isso aqui entre parênteses. Né? Vou colocar tudo aqui na forma de -1. Bom, pessoal, olha só. Eu tenho aqui uma atribuição. E eu tenho aqui perguntando se é diferente. E aqui eu tenho um método. O que vai ser executado primeiro, pessoal? Isso aqui vocês têm que ter uma ideia clara disso aqui. Primeiro que executa um método, que o método tem prioridade sobre qualquer coisa, né? E aqui você executa o processo do método, né? Aqui como está entre parênteses, aqui, ó, eu coloquei isso aqui dessa forma. Se você olhar nessa escala, atribuição, naquela escala que eu passei para você na sua segunda apresentação, atribuição é o que tem menor prioridade. Então, aqui, como no caso, ele executou, está aqui dentro de parênteses, e parênteses é o que tem maior prioridade, primeiro ele executa o método, né? Esse método retorna alguma coisa para ele. Aquilo que retorna, ele guarda em X. E depois ele compara o valor de X ser diferente de -1. O que ele está fazendo aqui na prática é isso. Tá? Então, ele primeiro executa aqui o método, né? Por que ele está executando o método primeiro? Por que ele não faz isso aqui primeiro? Porque isso aqui está dentro de parênteses. Então, executa o método. Depois que executa o método, atribui a X. E depois pega o valor de X e compara a ser diferente de -1. Bom, primeiro, o que esse fread faz? Na prática, né, eu vou colocar aqui, ó, o read. Né? O que ele faz? Né? Lê um caractere. Não, lê um caractere do arquivo. O que ele faz? O que ele faz na prática? Ele lê um caractere do arquivo. Então, ele lê esse caractere e guarda em X. Né? Só que, quando você pega para ler o read aqui, ó, então vou colocar aqui fr.read. Ele aqui, ó. Veja a sintaxe desse aqui. Veja que ele usa o quê? True e exception.
né? Ele está falando, quando ele está usando isso aqui no método, ele está falando assim, ó, isso aqui pode dar um erro de leitura, e quem tem que se preocupar é quem chama esse método. Quem está chamando esse método é o main. Aí o main, para não colocar try-catch aqui, o que ele preferiu fazer, o meu método main também colocou um close. Assim, ó, não vou tratar isso. Quem for me chamar que vai tratar isso. Está simplesmente empurrando o problema para frente. Mas eu vou colocá-lo aqui, ó, só para a gente entender aqui o processo. Esse método, ele espera receber o quê? Nada. E ele retorna o quê? Um inteiro. Como assim? Ele vai ler um caractere do arquivo e retorna um inteiro. Por causa disso que eu já falei para vocês. Ó. Todo caractere, né? Ó, coloca aqui uma ASCII, né? Todo caractere, né? Ele é representado da forma de quê? De número. Então, quando você lê o arquivo, na verdade, ele está retornando, quando você lê um caractere do número, utilizando esse método read, na verdade, ele está retornando o quê? O número que está associado a este caractere. Né? O que ele está retornando é o número que está associado a esse caractere. E ele está falando para mim, se o número retornado por -1, é porque eu cheguei ao final do arquivo. Né? Então, o read lê um caractere do arquivo. Né? Aí eu vou colocar a observação. Se o caractere lido for -1, é porque chegou ao final do arquivo. Entendeu? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele pega aí, lê um caractere do arquivo, pega esse caractere e coloca em X. Só que ele lê o número inteiro associado ao caractere. Ele pergunta se esse número inteiro é diferente de -1. Né? E aí, se não for, né? Se a condição for verdadeira, se ele for diferente de -1, eu estou pedindo para ele fazer o quê? Imprimir o caractere. Só que se eu pedir para imprimir só X, e como X é um valor inteiro, ele vai imprimir um número. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um cache para char, para que ele faça o quê? Venha na tabela ASCII e veja assim, ó, o número está associado a que caractere. Se eu tirar aqui o ponto char, ó, e eu vou fazer de novo isso aqui, ó, vou tirar o ponto char, ó, vou salvar, vou compilar meu código novamente e vou executar. Vou compilar meu código. Só que antes de executar, ó, eu vou mostrar para você que eu vou ler o arquivo chamado nome, vou editar o arquivo aqui, eu pico texto.txt e vou colocar um nome menor. Eu vou colocar aqui só Elder. Vou dar um Ctrl+. Então, a coisa que tem lá dentro, ó, tanto é cat texto.txt, olha lá, tá, Elder. Só que como eu pedi para mostrar, eu tirei aqui a expressão do cast, né, de fazer o char, aqui, ó, tirei, estou pedindo para ele imprimir diretamente o número, né? O que vai acontecer se eu rodar minha aplicação agora com ele? Eu vou compilar primeiro, que eu modifiquei lá, ó, javac prog1.java, né, e java prog1, né? Agora eu vou, java prog1 e vou colocar o nome do meu arquivo, texto.txt. O que ele me mostrou? Ele me mostrou o número. Ele basicamente está me mostrando o número. Né? Só que os números ficaram juntos aqui, mas dá para você ter uma ideia clara. Né? A primeira, se você ver o conteúdo do meu arquivo, é o quê? Elder. Elder, se você pegar o H, e o H minúsculo, eu vou olhar aqui na tabela. Ó, o H minúsculo aqui na tabela, cadê? Ele vale quanto? 104. Aqui, ó, H minúsculo vale 104. Que é o primeiro número que apareceu aqui para mim, ó, 104. O segundo é o quê? O E aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, vale 101, ó. O E vale 101, ó. Olha aqui, ó. E ele vai indo. Como eu não quero que ele me mostre os números, eu quero que ele me mostre o caractere que está associado ao número. Por isso que eu fiz um cast aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, char. Porque ele não me mostra o número, ele me mostra o caractere, ó. Char. E aí, se eu compilar de novo minha aplicação, ó, Java prog1, texto, agora ele me mostra o conteúdo normal. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Conseguiram entender, pessoal? Vai me dando feedback aí. Se alguém tiver alguma dúvida também, vai postando aí. Bom, esse foi o primeiro programa, pessoal. Eu quero que você abra a avaliação.
Oi, quem está falando? Ariana, falou alguma coisa? Boa noite. Ariana, eu desabilitei seu som aqui, ó, só porque estava me dando um eco aqui. Ok? Aí, se precisar de alguma coisa, você só habilita ele de novo aí. Aqui, pessoal, vou abrir o prog, o outro arquivo que eu postei lá para você, ó, que é o prog 1_1, que é esse aqui, ó. Esse aqui, pessoal, ele é um programa, uma adaptação que eu fiz dele, que ele conta quantas palavras existem dentro do arquivo. Ele conta quantas palavras existem dentro do arquivo. Vamos ver se ele funciona? Normal? Eu vou pegar aí, você pega um arquivo qualquer. Esse é o prog 1_1. Vou abrir aqui o meu terminal e vou abrir lá o texto.txt e vou colocar Helder, Valéria, João e Maria. Então, tem 4 palavras aqui dentro. Então, vou dar um Ctrl X, yes, e agora eu vou compilar minha aplicação Java prog 1_1.java. Compilei e vou executar. Java prog 1_1 e vou colocar o nome do arquivo, texto.txt. Ele fala aqui, no arquivo texto.txt existem 4 palavras. Então, eu fiz um programa para contar quantas palavras. Ele tem alguns errinhos, mas ele funciona. Vamos testar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó, vou modificar um pouco o arquivo, pico texto.txt. Vou colocar uma palavra por linha. Mas esse programa não é perfeito, pessoal. Ele pode estar algum errinho, eu acho que ele tem. Ó, tem 4 palavras aqui, ó. Ctrl X, yes. Então, se eu der um cat nesse arquivo, é o jeito que ele está agora. Olha lá. Agora eu vou rodar minha aplicação de novo. Java prog 1_1 texto.txt. Vamos ver se ele ainda continua acertando. Olha lá, no arquivo tem 4 palavras. Então, vou aumentar uma palavra a mais lá. Pereira. Vou dar um Ctrl X, salvar, e vou executar a aplicação novamente. Ó. Ele fala que agora tem 5 palavras. Então, primeiro rode sua aplicação, veja se ele está funcionando aí. Roda e me dá um feedback aí. Vai me dando feedback aí, pessoal, se vão rodando. Vão me dando feedback aí, pessoal, quando conseguirem rodar. Beleza, Lucas?
Mas alguém conseguiu rodar, pessoal? Beleza, Bárbara também. Mais alguém aí, pessoal? Gemerson, como é que conseguiu rodar isso aí, Gemerson? Ok. Bom, pessoal, então vamos lá. Posso ir, pessoal?
Bom, pessoal, aqui você tem algumas interpretações a fazer desse processo, né? O que nós podemos interpretar aqui? Bom, isso aqui, ó, é a mesma instrução, ó. Isso aqui eu abro o arquivo para leitura da mesma forma que tem aqui no outro, né? Aqui eu também estou fazendo, ó, lendo o arquivo caractere por caractere até encontrar -1. Então, o que na prática ele vai fazer, né? E eu estou pedindo para ele fazer. Na prática, como lá, eu vou escrever o que tem dentro do meu arquivo aqui, ó. Se meu arquivo estiver aqui, ó, vamos supor que tivesse essas palavras: Helder, Valéria, Pedro, né? Na prática, o que ele faz aqui, ó? Quando você faz isso aqui, ó, fread, fr.fread, ele vai ler essa letra H aqui, ó, né? Na verdade, vai ler o número associado a essa letra H, que pela tabela ASCII aqui, ó, o H minúsculo vale, vamos olhar aqui, o H minúsculo, cadê? Vale 104, né? Então, na prática, o que ele vai fazer é colocar o valor X passa a valer 104, né? Na prática, o que ele está fazendo é isso, X vale 104. E aí ele vai perguntar, o valor de X é diferente de -1? É. Aí ele vai perguntar assim, bom, que é? Então ele vai entrar, a condição é verdadeira aqui do while, ele vai entrar dentro do bloco do while. Ele vai perguntar, X é igual a 32? Né? O que é 32? Se você olhar aqui na tabela ASCII, 32 significa o quê? 30, 31, 32. Cadê? 32 significa a barra de espaço, né? Space, ó, tá? A abreviação do space é a barra de espaço, porque você conta as palavras pelo espaço, né? Então, está perguntando se é o valor 32, se é um espaço vazio, né? Então, 32 significa barra de espaço. Porque toda tecla, pessoal, tem associado um número na tabela ASCII a ele. Então, não é a tabela ASCII, né? Não, 32, eu não estou lembrando se não é isso mesmo. 32 significa que é barra de espaço. Ele está pensando, se flag for igual a 0, flag foi o que eu criei aqui, né? Então, ele vai falar o que é conte, recebe, conte mais, né? Dentro desse processo. Ou seja, 32 significa que se a barra de espaço for igual a 0, e ele vai perguntar se flag for igual a 0, ele vai contar. Isso aqui é simplesmente o contador de palavras. Né? Flag é igual a 0, então ele vai contar as palavras. E depois ele vai contar aqui a minha flag. Flag que estava 0 vai para 1, né? Dentro dessa minha lógica. Se por acaso não for barra de espaço, né, ele vai vir aqui e vai falar que flag recebe 0. Ele vai perguntar, x é igual a 0, conte mais. O que é esse x é igual a 10, perdão? O que é 10? 10 representa a tecla Enter. Você pressionou a tecla Enter, né? O 10 representa, aí, no caso, a tecla Enter para você. Tanto aqui que ele faz aqui, NL, né? Significa, na verdade, tecla Enter. Traduzindo, significa tecla Enter para você, né? Então, isso aqui são as ponderações que você tem. 32 significa barra de espaço, né? Isso aqui é o contador de palavras, né? Isso aqui é pressionado a tecla Enter, né? Se você não quisesse fazer isso aqui, pessoal, dessa forma, eu poderia perguntar se eu poderia fazer uma coisa parecida disso aqui, ó. Se char x for igual a espaço, né? Poderia fazer no lugar de fazer isso aqui, tá? Aí, ou seja, significa que é esse barra de espaço aqui, ó. Mas preferi fazer dessa forma. E aí ele vai contando as palavras, pessoal. Veja que ao final do arquivo, pessoal, e aqui eu esqueci de comentar isso aqui também, ó, que eu peço para fechar o arquivo. Sempre interessante você pedir para fechar o arquivo. É uma boa prática de programação, pessoal. Se você esquecer de colocar essa linha, o seu programa vai funcionar da mesma forma. Mas você vai ter experiências do tipo, tem certo dia que você está usando sua máquina trava. Por que trava? Por falta de programas mal feitos. Quando você não dá um FR close, você está falando para fechar o programa, mas para não fechar o arquivo. O sistema operacional demora para perceber que o programa foi fechado, mas o arquivo continua aberto na memória. Então, eu estou forçando ele a fechar o arquivo também.
né? E eu forço dessa forma, né? PR close, né? E aí ele está fazendo esse efeito para mim. Então, olha só que eu peguei o programa, né? Modifiquei, né? E olha que eu estou usando bastante aqui no caso da tabela ASCII para determinar quantas palavras existem no arquivo. Isso aqui não é complicado, pessoal. É complicado a primeira vez que se vê, né? Mas nenhum conhecimento você só senta. A única coisa que você ganha simplesmente sentado, esperando o tempo passar, é a velhice. Né? Para conhecimento, vocês têm que estudar. Né? E vocês podem pegar esse código para entender isso aqui, né? dentro desse modelo. Então, isso aqui, eu estou falando que significa a barra de espaço. Isso aqui significa a tecla quando a tecla foi Enter. Né? Ah, professor, como é que eu descubro isso? Né? Como é que você descobre isso? Você vai testando. Né? Simplesmente você vai testando. Essas nomenclaturas aqui de tecla Enter pode mudar de uma linguagem para outra. Né? Você vai testando. Simplesmente você vai testando, né, dentro desse processo. E aí ele pega, vai me dar a informação de quando no arquivo existem tantas palavras, no arquivo tal, perdão, existem tantas palavras, foi o efeito que ele me deu aí dentro desse processo. Tá? Então, só estou comentando com você que é ao vivo dentro desse processo, né, como é que ele funciona. Então, na prática, só executando, ele pega o primeiro H, que é o vale 104, ele vai ficar 104 é diferente de menos 1? O valor de x é igual a 32? Não é. Então, ele vem para else, coloca flag e recebe 0. Ele pergunta, o valor de x é igual a 10? Não. Então, ele vem para cá, volta para cá. Quando ele voltar para cá, ele vai ler o segundo caractere que vale E. Né? E o E aqui na sua tabela ASCII, né, o E minúsculo, ele vale 101. Né? Tá aqui, ó. Ele vale 101. Então, como ele vale 101, então ele vai pegar o 101 e vai atribuir a x. Aí ele vai perguntar, 101 é diferente de menos 1? Ele vem entra dentro do laço. 101 é igual a 32? Não. Vai vir para o else, fala que flag recebe 0. 101 é igual a 10? Não. Então ele vem para cá e vai voltando para cá. Tá? Ele vai voltando de tal forma, né, dentro desse modelo, até essa condição for verdadeira. Quando essa condição for verdadeira? Quando ele estiver pegando esse caractere, que é o caractere vazio. Né? Então, significa que essa condição é verdadeira. Ele vai perguntar, flag é igual a 0? Flag, se for igual a 0, ele vai incrementar o quê? O valor de conte. Conte mais. Né? Ou seja, vai incrementar, isso aqui é o contador de quantas palavras tem dentro do meu programa. Né? E aí ele vai fazendo toda a lógica desse processo. Ok, pessoal? Então, essa é a lógica desse programa. Eu vou abrir o próximo aqui para vocês, ó, que eu postei lá para vocês também, que é o prog... eu postei só, acho que foi o prog 1, underline 3. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ok, Paulo. Esse aqui, pessoal, é para escrever dentro do... Não, esse aqui não era para ser postado para vocês agora. Era só o de leitura. Eu não vou nem mexer com ele, não. Deixa eu ver. Eu não vou nem... Acho que eu vou tirar de lá. Deixa eu ver se foi isso que eu postei. Se eu postei errado. Eu sei que esse aqui, senão vai sair um pouco da ordem. Deixa eu ver qual foi aqui que eu postei. Acho que eu postei errado aqui. Um underline 3. Deixa eu ver. Eu postei errado mesmo, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui. Eu tirei esse camarada daqui, que ele não está nada para estar aqui agora, senão vai confundir um pouco vocês. Eu vou postar um outro arquivo aí agora, né, para vocês abrirem esse arquivo aqui para mim agora. Tá? Vou postar aí para vocês, que aquele lá não era... Não vai confundir. Vamos pro 2, né, que eu vou postar para vocês agora.
Eu vou postar uma outra forma de abrir arquivo. Tá, pessoal? Vou postar aqui o Prog 2 para vocês. Eu gostaria que, antes de eu explicá-lo, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nele e ver se você consegue entender, né? Entender a estrutura do que está escrito, tá, pessoal? Não quero que você entenda o método. Eu quero que você entenda a estrutura do que está escrito. Eu acabei de postar lá para você, ler aquela questão que eu falei para você de ler o código. Né? Vou pedir para abrir o arquivo, né, que é o Prog 2. É este programa aqui. Ó. Eu quero ver se você entende essa estrutura, principalmente essa aqui. Ó. Não entender o que ele está fazendo, mas entender a construção dele. Entender o que ele está fazendo, não. Simplesmente entender o rearranjo dessa estrutura de palavras, dessa sequência de palavras. E aí, pessoal?
E aí, pessoal? Conseguiram entender? Tá me dando feedback aí, pessoal. Bom, pessoal, vocês não... Tá, então vamos lá. Pessoal, olha só. Quando você pega uma estrutura dessa aqui, ó, que é interessante, que eu falei para vocês no começo desse curso, de você saber interpretar a estrutura da linguagem e como ela é feita dentro desse processo. Né? Então, olha só. Você veja que eu estou criando um objeto, né, usando new. Ok, Jamerson. E aqui eu estou criando um outro objeto. Então, veja que Buffer Reader, né, New Buffer Reader, eu crio um objeto do tipo Buffer Reader. E esse objeto do tipo, esse método construtor do Buffer Reader, ele espera receber como parâmetro um objeto do tipo File Reader. Né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando assim, ó, abra um arquivo para leitura. Que arquivo? Arquivo que eu passei como parâmetro dentro de arg0. Né? E ele me gera um objeto. Né? Esse objeto eu passo como parâmetro para Buffer Reader. E Buffer Reader ele cria um novo objeto. Esse objeto é guardado dentro de leitor. Né? Então, na prática, isso aqui é uma outra forma de abrir arquivo. Quando você abre arquivo dessa forma, aqui no exemplo anterior eu utilizei apenas File Reader. Aqui eu estou utilizando Buffer Reader. Quando eu abro com o Buffer Reader, ele me dá acesso a um novo método chamado o quê? Readline. Tu não está conseguindo ver minha tela, Cássio? Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela do NetBeans? Cássio. Cássio, então acho que é um problema no seu aí, no seu dispositivo. Se tu não está conseguindo ver, Cássio, pode ser problema da internet. Né? A sua internet, a banda deve estar pouca por algum momento, por algum motivo. Por isso você não está conseguindo ver até. Mas, de qualquer forma, Cássio, eu estou gravando essa aula, tá? Eu vou postar lá. Aí, pessoal, ele me dá acesso a esse novo método. Esse novo método só existe para objetos tipo Buffer Reader. Né? Então, o que ele está me permitindo? Eu consigo ler linha por linha. Veja que no exemplo anterior aqui, ó, tanto no primeiro programa como no segundo programa, eu estou lendo apenas, eu utilizo apenas o read. O read ele me lê o quê? Caractere a caractere. E eu quero ler linha a linha, eu quero ler a linha toda do arquivo. Então, por isso que eu estou utilizando este método agora. Só que para mim usar esse método só existe para objetos da classe do tipo Buffer Reader. E a forma de eu criá-lo é essa forma. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, aqui a ideia de leitura disso aqui é igual a ideia de leitura disso aqui. Ó, né? Então, eu vou voltar para cá e explicar aqui para você o que ele está fazendo. Né? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou colocar os passos do que ele está fazendo primeiro, o que ele está fazendo segundo. Né? Então, a primeira coisa que ele faz é isso aqui. Ó. Primeiro, ele vai fazer isso aqui. Ó. Depois, ele vai fazer isso aqui. Ó. Depois que ele lê, aí sim, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ou seja, linha recebe o leitor de bufferline. E depois ele vai fazer o quê? O terceiro passo, ele vai perguntar se linha é diferente de null. O que ele está fazendo no terceiro passo é isso. Ou seja, ele vai lá e lê a linha do arquivo. Se o arquivo chegar ao final, o que ele vai retornar é null.
Toda vez que você tentar ler uma linha que não existe no arquivo, ele retorna um null para você. Então, ele vai imprimindo. Se a resposta não for null, ele vai imprimir a linha para você. Ou seja, ele vai imprimir aquela sequência de caracteres que ele pegou. Veja que linha aqui, ó, dentro desse modelo aqui, ó, linha é um string. Né? Então, olha só o que eu vou fazer aqui na prática, na execução desse código. Né? Eu vou pegar, vou ver como é que está nomes.txt. Eu tenho 3 linhas, né? Se eu pegar e fazer, ó, eu fiz ele com essa forma e vou dar o mesmo efeito com outro, prog2.java. 2.java. Java, prog2, e vou passar ele como nomes.txt. Olha lá, ele me mostra as 3 linhas. Se eu quiser, pessoal, os seus arquivos aqui, ó, prog1.java, isso aqui é tudo .txt. Eu posso ler o conteúdo, vou ler o conteúdo do prog1.java. Quer ver? Ó, se você quiser ler o conteúdo do prog1.java, você faz isso aqui, prog1.java. Ele mostra para você todo o conteúdo aqui, ó. Fiz com cat, né? Ó, vou mostrar de novo, se foi muito rápido, cat prog1.java. Ele me mostra todo o conteúdo. Meu programa também consegue fazer isso, ó. Prog1, até o prog1 que eu fiz consegue fazer isso, ó. Java, prog1, já que Java, prog1, e vou passar como parâmetro o nome do arquivo, prog1.java. Ele mostra todo o conteúdo. O meu programa que eu acabei de fazer também, ele faz isso, o prog2. Ó. Só que ele vai mostrar a linha a linha. Olha lá. Me dá o mesmo efeito. Só que este programa aqui, ele lê linha a linha, né? E o outro lê caractere a caractere. Quando usar um, quando usar outro. Né? Dentro desse modelo. Né? Por exemplo, eu uso este aqui, ó, que lê linha a linha, se eu quero saber, por exemplo, quantos caracteres existem no arquivo. Eu leio isso aqui. Né? Porque com isso aqui é mais complicado para mim fazer, já que ele vai ler linha a linha. Tá? Mas aí fica a teu critério. Só te mostrando como é que tu faz para ter acesso a este novo método que lê linha a linha, em vez de ler caractere a caractere dentro desse modelo. Me entenderam, pessoal? Claro aí? Eu vou mostrar o próximo que eu tenho aqui dentro desse processo que eu preparei. Né? São exemplos, pessoal, de manipulação de arquivos. Né? Dentro desse modelo. Eu vou mostrar para você o prog-class, que é outra forma de manipulação de arquivos, e vou mostrar a diferença dele para o outro. Tá? Foi o prog2 esse que eu fiz, né? Então é o prog3, perdão, é o prog4. Então, o prog3, e vou postar lá o prog3 para vocês. Você vai ver que ele basicamente tem o mesmo efeito, mas ele tem uma diferençazinha pequena. E eu vou mostrar para você. Deixa eu postar ele aqui. Pessoal, eu quero que você compare ele com o prog1 e anote na lateral aí as diferenças. Ok? Eu vou postá-lo agora. Eu quero que você compare esse programa com o prog1 e veja quais são as diferenças. Tá? Que ele é muito parecido com o prog1. Olha só. É o prog3.java. Ele é muito parecido com o prog1. Eu quero só que você compare ele com o prog1. Compare esse código com o prog1. Vamos lá, 2 minutinhos.
Paulo, tá, mas tem uma diferença. Veja qual é a diferença entre um arquivo e o outro. Muda a classe input string. Vamos lá, pessoal. Pessoal, 8.2, Jameson. Pessoal, olha só, na sua apresentação, lá que tem lá da semana passada, ele mostra lá no final, a classe que eu usei no exemplo 1 chama-se FileReader. É a classe que manipula caractere a caractere o arquivo. E essa classe que eu estou usando neste programa agora, é a File Input String, para abrir o arquivo para leitura, que é essa aqui, ó. Que ela manipula o arquivo byte a byte. Qual a diferença de manipular o arquivo caractere e byte a byte? E essa forma de manipulação aqui, pessoal, é melhor para a editoração, para você, usuário, inserir ou ler informações. Essa forma aqui, ela é melhor, você usando essas classes, ela é melhor quando você precisa, por exemplo, transferir um arquivo de um local para outro. Porque para você transferir o arquivo, você precisa ler caractere a caractere e transmitir esse caractere a caractere. Você faz um processo de leitura. Você só não precisa mostrar o conteúdo dessa leitura para o usuário. Apesar que nesse programa aqui, ó, eu estou usando ele para mostrar o conteúdo para o usuário. E aparentemente funciona da mesma forma, né? Só que tem umas diferenças. Eu vou te mostrar aqui quais são as diferenças. Olha só, aparentemente você não percebe no primeiro enfoque, mas eu vou mostrar aqui para você. Ó. Eu vou rodar esse programa, ó, javac prog 3.java. Né? Ele compilou e eu vou rodar o prog 1. Ó, Java prog 1, e eu vou colocar texto.txt. Olha lá, mostrou. E eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizando o prog 3. Ó, aparentemente funciona da mesma forma. Eu vou mostrar para você agora a diferença. Ó. Vou editar o arquivo, pico texto.txt, né? E vou colocar o acento no João. João, Ctrl X. Ó, tanto é que se eu der uma enquete agora no arquivo, olha lá, ele mostra normal, João acentuado. Agora eu vou rodar, olha ele aqui, ó. Agora eu vou limpar minha tela e vou rodar com as duas formas novamente. Olha lá, o primeiro funcionou normal e o prog 3, olha o jeito que mostrou o João para mim. Tá vendo? Por que essa diferença? Como eu falei para vocês, essa classe aqui que manipula o arquivo byte a byte, ele basicamente utiliza a tabela ASCII para fazer a conversão. E essa aqui utiliza a tabela Unicode. O que é Unicode? Unicode é uma tabela muito maior do que a tabela ASCII. Na tabela ASCII, por exemplo, que é essa tabela aqui que eu sempre mostro para vocês, né, ele não tem, por exemplo, as letras acentuadas. Ele não tem aqui. Ó. Esse aqui é todo o universo dela. Ele não tem a letra acentuada. Então, quando você usa essa classe que eu estou usando aqui, ó, no 3, o File Input String, quando ele acha o A acentuado e ele quer reproduzir na forma de caractere, ele vem para cá
né, na sua tabela ASCII, e ele não acha a associação do acentuado com o número aqui. E ele pega e faz uma conversão do jeito que ele acha que é. E aí o efeito visual que dá para você é isso aqui. Me entenderam, pessoal? Este é o efeito visual que ele trabalha com você. E você acha dessas duas formas, por exemplo, na internet. Qual a diferença? Eu estou te mostrando qual é a diferença. Essa aqui, ó, essas classes, bate a bate, ele é melhor quando você manipula o arquivo para leitura, mas essa leitura não é para você, para o usuário, não é para interação com o usuário. É o caso de quando você copia um arquivo de um local para outro. É melhor utilizar essas classes do que essas aqui. Agora, se você for abrir o arquivo, visualizar o conteúdo do arquivo, use essas classes. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferença das duas. Estou pegando uma só. Olha só que nessa classe aqui nós utilizamos o read, né? E agora eu estou utilizando para ler, e agora eu estou utilizando aqui essas classes do output stream, das classes, não, das classes input stream, que é o ato de ler, né? Que as classes que eu utilizo, essas classes input stream aqui, que eu uso para ler o conteúdo do arquivo. E essas aqui é que eu uso para ler o conteúdo do arquivo, bate a bate. E essa aqui que eu uso para ler o conteúdo do arquivo, caractere a caractere. Então eu mexi com essa. Primeiro mexi com file, vou mostrar para vocês na aula passada. Depois mexi com file reader. E depois eu mexi com o buffer reader. E agora eu estou mexendo com o que com vocês? Com file input stream, né? Que eu mexi com vocês aqui dentro desse camarada aqui, para ler, para fazer a mesma coisa. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar uma atividade aqui para vocês fazerem agora. Né? Primeiro eu vou anotar aqui a quantidade de pessoas que participaram dessa aula e eu vou gravar, eu vou postar essa aula lá para vocês. Isso aqui não é chamada, mais uma vez, é só para me controlar quem está assistindo as lives, mas isso aqui não é chamada. Deixa eu só pegar o nome de vocês aqui. Assistiram a live. Né, Ariana? Eu vou passar a atividade para vocês agora, Bárbara. 3, Flávio Gomes. Fato, Francisco. 5, Francivaldo. 6, Gemerson. 7, Lucas Gomes. 8, Paulo Gesso. E eu vou postar a atividade agora para vocês, pessoal. Tá. E a atividade é essa aqui, ó. Faça uma aplicação e leia um arquivo e forneça os seguintes dados estatísticos. Né? Primeiro eu quero saber quantas linhas tem no arquivo.
quantas palavras existem no arquivo e quantos caracteres existem no arquivo. Então, pessoal, eu quero que você faça a aplicação, que ele dê isso aqui, ó. Ele me retorne. Você passa o arquivo como parâmetro para a aplicação, ou ele leia mesmo o arquivo. Aí quero que você me retorne quantas linhas existem no arquivo, quantas palavras existem no arquivo e quantos caracteres existem no arquivo. Beleza, pessoal? Eu vou interromper a gravação aqui agora.